Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um dia, mais um encontro com a palavra do nosso Deus. Mais uma vez a sala de leitura é aberta e recebe a todos vocês, amigos leitores, amigas que estão aí do outro lado, todos os dias nos acompanhando. É um prazer estarmos aqui juntos. Saiba que nós estamos no dia de número 192. E o que nós precisamos? Avançar. Precisamos prosseguir para o alvo. E esse era o objetivo do autor da carta aos Hebreus. Que os hebreus avançassem, progredissem, não somente em dias, em maturidade física, em crescimento físico, mas também espiritual. Então, que você possa avançar através desse conhecimento que você está recebendo, que você consiga ressignificar, porque vai ser preciso. Muitas coisas que você vai ler nessa carta aos Hebreus vai chocar, vai explodir a sua mente, como eu digo, vai explodir. Vai mexer aí com estruturas religiosas de muitos, vai mexer aí com bases de uma fé infundada de muitos, porque a fé tem que ter um fundamento bíblico, enfim. E aí você vai precisar tomar uma decisão. O que você vai fazer com tanto conhecimento que você tem recebido? Porque é o conhecimento que liberta, mas o conhecimento praticado, né? Praticado. Conhecimento que não é colocado em prática não é conhecimento, é apenas informação. Informação só. É só ter a informação. Agora, conhecimento colocado em prática produz resultado. Grave isso. Conhecimento sem prática igual informação. Conhecimento colocado em prática igual a resultado. E qual é o resultado esperado aqui pelo autor da carta aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo? Progresso, avanço, desenvolvimento espiritual. É o objetivo. O Espírito Santo que inspirou esse autor para nos trazer esse conhecimento, a fim de que possamos avançar, que todos possam avançar, em nome de Jesus, pela graça do nosso bom Deus. Bom, se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever em nosso canal. Não paga nada, é gratuito. É um ato de generosidade da sua parte, já que você está aí do outro lado acompanhando esse conteúdo gratuitamente. Não custa você nos ajudar a desenvolver o canal, a chegar a mais pessoas. E você pode fazer isso clicando no botão inscrever-se, se você ainda não é inscrito. Na sequência, tocando no sininho, ativando as notificações. Depois, curtindo, dando aí um joinha, um like ou um dislike. Se você não gostou, não tem problema. O importante é você interagir. Like ou dislike, gostei ou não gostei. E deixar aí no comentário o seu nome, de onde você nos acompanha. E quem quiser ir além, pode inclusive compartilhar. Tem uma flechinha aí escrito compartilhar. Quando você clica nela, libera para você um link, você copia e você manda esse link aí para os seus amigos, para as suas amigas, apesar que eu já mandei esse link no grupo do WhatsApp, tá bom? Bom, vamos orar então e vamos iniciar a nossa leitura. Senhor, obrigado por mais uma manhã para quem está conosco ao vivo. Obrigado por mais uma oportunidade para quem acompanha outro horário. Deus, rendo graças ao teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor tem tido misericórdia de mim e tem me permitido estar aqui todos os dias com estes amigos do nosso clube de leitura. Tem me dado força, saúde, disposição, fôlego, voz, entendimento. Obrigado, Senhor. Obrigado, o Senhor tem feito muito mais do que eu mereço. Agradeço ao Senhor de coração por cada pessoa que está se aproximando desse clube. O que eu peço ao Senhor é que cada vez mais o homem, Anderson, diminua e que o Senhor cresça. O Espírito Santo seja o nosso guia para guiar-nos nessa leitura, Pai. Nos ajude a ter o entendimento correto, a interpretação correta dos textos e que o conhecimento seja colocado em prática para que possamos ter resultado. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Bom, vou colocar aqui a Bíblia na tela e quero avisar vocês que as anotações agora vão voltar ao normal, vamos dizer assim. Por quê? No Velho Testamento, aqueles livros históricos, não tinham muitas coisas para comentar, né? Não tinha comentários adicionais, apenas aqui na leitura. Mas agora essa carta aos Hebreus, eu percebi a necessidade de fazer os acréscimos. Então eu vou mandar para vocês os PDFs. Quando chegar o PDF, leia. Aí você confronte com aquilo que você já ouviu e com o que está na Bíblia, tá? Então vou te mandar a visão panorâmica de ontem, vou te mandar as anotações de hoje. Hoje nós vamos ler a partir do capítulo 2. Já abra sua Bíblia aí na carta aos Hebreus, capítulo 2, e tem algumas notas que aí eu vou mandar para você. Referência bíblica, interpretação de partes difíceis, eu vou mandando para vocês em PDF, tá bom? Então você chega lá nas cartas gerais, né? Nas cartas gerais, que é após as cartas paulíneas, começa aí a carta aos Hebreus 2. Lembre-se que ontem nós já começamos com o nosso autor falando sobre anjos, né? Muitos ainda estavam apegados a anjos e o autor ele mostrou a superioridade de Cristo acima dos anjos. E agora ele continua, capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. Quando você vê grifado aí na tela, é porque eu já li antes e já deixei grifado para que eu pudesse lembrar de comentar sobre o que está grifado e também fiz uma anotação em PDF. Então, quando você vê grifado aí, você pegue a sua caneta marca-texto e já deixa grifado na sua Bíblia, porque quando chegar o PDF, você coloca a anotação aí do ladinho, conforme nós combinamos desde o primeiro dia, né? Se você tem uma Bíblia igual a minha, tem espaço aqui do lado para você anotar e embaixo também. Durante a leitura você também pode ir fazendo as suas anotações, ou quem sabe você tem um caderninho aí do lado, tá bom? Então veja, agora é o seguinte, o que o autor está falando? O autor está dizendo que agora, portanto, com tanto conhecimento, com tudo que falei para vocês no capítulo 1, disse para vocês que desde os tempos passados Deus se revelou através dos profetas, no tempo mais presente através de Cristo e no tempo presente mesmo que nós temos vivido através dos apóstolos, das testemunhas, da ação do Espírito Santo. Houve manifestações de sinais, de prodígios, de maravilhas, de curas, de dons. E agora? O que nós, como igreja, devemos fazer? Qual é a orientação para agora? Para o tempo que se chama hoje? Convém-nos atentar com mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. Então, a orientação é que agora nós venhamos nos atentar às coisas que temos ouvido, ou seja, devemos nos atentar ao testemunho, ao que já está escrito, aquilo que nós podemos ouvir. É a isso que nós devemos prestar mais atenção. A nossa maior atenção deve ser ao que já está escrito. É o que ele está querendo dizer aqui para nós nos dias de hoje. Por quê? Versículo 2. Se a palavra dita pelos anjos foi inflexível e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, a princípio, começou a ser proclamada pelo Senhor e foi nos confirmada por aqueles que o ouviram? Deus também lhes foi por testemunha, com sinais, maravilhas e com diversos milagres e dom do Espírito Santo, de acordo com a sua própria vontade? Então, isso aqui é uma afirmação, tá? Tem uma interrogação aí, porque é uma forma antiga de falar, né? Uma escrita antiga, mas é uma afirmação.
Então, o que que o autor está dizendo aqui? Ele está apelando para que os ouvintes dessa carta zelem pelo evangelho pregado, pelo evangelho que está escrito, por aquilo que eles estão ouvindo. Uma vez que esse evangelho ele já tinha sido anunciado em um tempo passado, através dos anjos, da operação de anjos, de profetas, e foi uma palavra inflexível, né? Tem um ditado que diz assim: a minha palavra não faz curva. Então, as dos anjos não fazia curva, não. Era aquilo e tinha que ser aquilo. E quem não cumprisse tinha punição. Então, a exortação aqui do autor aos Hebreus é o seguinte: se naquele tempo já tinha punição para quem não cumpria, quem dirá agora? E agora? Porque tudo que foi falado pelo nosso Senhor foi confirmado. Está escrito aqui no versículo 4, através dos sinais, das maravilhas, dos milagres, dos dons. Tudo já foi confirmado. Então, agora, o apelo dele... Gente, preste atenção. Abre a sua mente. O apelo do autor aos Hebreus e para nós é: agora que tudo já foi confirmado através dos sinais, das maravilhas e dos dons, nós não precisamos disso. O que nós precisamos é nos atentar ao testemunho. Nós precisamos nos atentar ao que está escrito, ao que já foi confirmado. Então, uma vez que tudo já foi falado por Cristo, já foi confirmado através das obras do Espírito Santo, na vida dos apóstolos e dos cristãos do primeiro século, nós não temos mais a necessidade de atos espetaculares, uma vez que a palavra de Deus já está sendo confirmada através do testemunho interno do Espírito Santo. Cristãos maduros não precisam ver sinais mirabolantes para crer em um Deus que já está confirmado em uma palavra, em uma Bíblia que ele nos deixou. Nos tempos em que não existia esse livro sagrado, então Deus se manifestava, Deus falava através dos profetas. Hoje, ele deixou, depois do último profeta chamado Jesus Cristo, os registros. Ele deixou um livro. Então, para que possamos crer nele, ele já deixou aqui um livro que fala tudo sobre ele. Inclusive, de uma forma mais específica, no sentido de evangelizar, um livro evangelístico, é o Evangelho de João. É um evangelho 100% evangelístico. Jesus fez muitos sinais, mas João ele pega 8 sinais. Eu fiz inclusive uma série de sermões em cima disso. Cada domingo eu preguei sobre um sinal. 8 sinais que foram escritos para que os ouvintes, ao ouvirem, os leitores, ao lerem aqueles sinais, creiam que Cristo é o Filho de Deus. E uma vez crendo, sejam salvos. Esse foi o objetivo desse livro, e está escrito lá no último capítulo de João. Esses sinais foram escritos para que todos aqueles que leem creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, uma vez crendo, recebam salvação. Então, no Evangelho não diz que outros sinais aconteceriam para que as pessoas crescem. Não, os sinais que precisariam acontecer para que as pessoas crescem em Jesus já aconteceram. Não sou sensacionalista, não estou dizendo que os sinais cessaram, que Deus não pode operar. Deus ele pode operar da forma que ele quiser e quando ele quiser. Mas a igreja madura não depende de sinais para crer em Cristo. Então, essa carta é um chamado à maturidade. Eu não preciso ver sinais para crer que Deus está aqui, uma vez que a palavra ela já confirma. É crescimento, é maturidade. Versículo 5. Porque aos anjos ele não sujeitou o mundo futuro do qual falamos, mas alguém, em um certo lugar, testificou dizendo: o que é o homem para que lhe dê atenção? Ou o filho do homem para que o visite? Esse alguém em certo lugar está fazendo menção ao Salmo 8, tá? Eu vou mandar na anotação para você. No Salmo 8, quando ele fala assim, alguém em certo lugar, ele está falando do alguém que escreveu o Salmo 8, porque o Salmo 8 diz exatamente isso. O que é o homem para que lhe dê atenção? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que anjos. Tu o coroaste de glória
e de honra, e o puseste sobre as obras de suas mãos. Tu lhe sujeitastes todas as coisas sob seus pés, para que nisso ele sujeitasse todas as coisas sob ele, e nada sobrasse que não fosse sujeito a ele. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Porém, vemos Jesus, que foi feito um pouco menor do que anjos, por causa do sofrimento da morte, coroado com glória e honra, para que pela graça de Deus pudesse provar a morte no lugar de cada homem. Então, depois você leia o Salmo 8. Não leia agora para você não perder o raciocínio aqui. O Salmo 8 ele fala da glória do homem, da glória de Cristo, é um salmo messiânico, mas também fala da glória do homem. Como o homem foi feito? O homem foi feito um pouco inferior a Deus, né? O homem não chega a ser como Deus, claro, mas ele foi feito um pouco inferior a Deus. Ele não é um ser celestial, não chega a ser um ser celestial, o homem, o ser humano, mas é um pouco menor do que o ser celestial. Então, o autor aos Hebreus, ele puxa esse Salmo 8 para dizer o que é o homem. O homem não é nada. Porém, a esse nada, Deus conferiu coisas, como ele acabou de citar aqui. E Jesus, ele está dizendo que se fez homem. Ele se fez um pouco menor do que Deus. Jesus foi feito um pouco menor do que anjos, como está escrito aqui, ó, que ele foi feito aqui, ó, versículo 7. Tu o fizeste um pouco menor do que anjos. Por quê? Porque Jesus ele está acima dos anjos, como ele disse no capítulo 1. O Jesus 100% Deus está acima dos anjos, mas o Jesus 100% homem, ele está abaixo, um pouco menor do que anjos. Por que que Deus fez isso? Para que o Jesus homem estivesse na nossa pele, sentisse as nossas dores. Jesus foi feito um pouco menor do que anjos, porque ele assumiu a forma de homem. Com isso, ele pôde provar em nosso lugar a morte. Ele venceu a morte e, por graça, nos dá a salvação. Já viu aquele termo? Ah, ninguém está na minha pele. Pois é, Jesus já esteve na sua pele. Ele sabe o que você sente. Ele conhece a sua dor. E isso teve um propósito. Por que que Deus fez com que Jesus se tornasse um pouco menor do que os anjos e assumisse a forma de homem? Versículo 10. Pois convinha a ele, para que são todas as coisas, e por quem são todas as coisas, em trazer muitos filhos à glória. Fazer o capitão da salvação deles perfeito através de sofrimentos. Convinha que através de Cristo muitos filhos fossem à glória. Então, tudo era dele, tudo estava sujeito a ele, mas ele foi feito homem para se tornar o capitão da salvação. O primeiro homem a vencer a morte. Através dos sofrimentos dele, ele sofre em nosso lugar. Versículo 11. Porque tanto o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, no meio da igreja cantar-te-ei louvores. E outra vez, porei nele a minha confiança, e novamente, contemplem a mim e aos filhos que Deus me deu. E já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse aqueles que, por terem medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque, na verdade, ele não assumiu a natureza dos anjos, mas ele tomou a semente de Abraão. Por isso, em todas as coisas, convinha que fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote, misericordioso e fiel em todas as coisas que pertencem a Deus, para operar a reconciliação por causa dos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sofreu sendo tentado,
ele pode socorrer aos que são tentados. Veja que coisa magnífica, veja que coisa gloriosa. O fato de Jesus ter sido feito 100% homem o tornou um sacerdote misericordioso. Ele esteve na nossa pele e é por causa dele que a igreja pode comparecer diante de Deus. Ele é o nosso mediador, só que ele é um mediador misericordioso. Ele entende quando você se sente tentado, porque ele também já foi tentado. Por isso que eu falo para as pessoas, busque graça. Diante de uma tentação, busque graça. Não busque obras, sozinho você não vai conseguir. Às vezes a pessoa ela fica se martirizando. Eu não consegui, eu não consegui, eu não consegui. Você não vai conseguir sozinho mesmo. É nessa hora que você tem que buscar graça. Vai aos pés daquele que já venceu o que você não está conseguindo vencer e peça a ele, me dê tua graça, tenha misericórdia de mim. O Senhor sabe o que eu estou passando. Eu estou me sentindo tentado, eu não consigo vencer. Me ajude a vencer isso. Ele é um sacerdote misericordioso. Ele vai ter misericórdia de você. Se você chegar reconhecendo, é claro, né? Vamos para o capítulo 3. Versículo 1. Por isso, irmãos santos, participantes do chamado celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Cristo Jesus. Quem é o apóstolo com A maiúsculo? O sumo sacerdote com S maiúsculo? É Cristo. Ele é o apóstolo, acima de todos os apóstolos. Ele é o sumo sacerdote de nossa confissão, Cristo Jesus, o qual foi fiel àquele que o constituiu, como Moisés também foi fiel em toda a sua casa, porque este homem foi considerado digno de maior glória do que Moisés, porque aquele que construiu a casa tem mais honra do que a casa, porque toda a casa é edificada por algum homem, mas o que edificou todas as coisas é Deus. De fato, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, cuja somos nós, se conservarmos firme a confiança e o gozo da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras por 40 anos. Assim fui ofendido por esta geração e disse: eles sempre erram em seus corações e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: eles não entrarão no meu descanso. Acautelai-vos, quer dizer, cuidado, irmãos, para que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo, para se apartar do Deus vivo. Todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado, porque nós somos feitos participantes de Cristo, se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque alguns, quando a ouviram, o provocaram. Porém, nem todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas quem o ofendeu durante 40 anos? Não foram aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou ele que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Então, vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O que isso significa dizer? O repouso ressaltado aqui, o descanso ressaltado aqui, o autor está querendo apontar para um descanso divino, tá? Na sequência ele vai falar do descanso divino. Mas para as pessoas entenderem, por isso que eu disse para vocês ontem, para mim isso aqui é um sermão, não uma carta. Ele está trazendo o conhecimento teológico, desde o Velho Testamento até o Novo. Então ele está falando, vocês se lembram
que Deus tirou um povo da escravidão do Egito e prometeu que eles entrariam em um descanso, uma terra de repouso, mas o que aconteceu? No meio do caminho, alguns ficaram. Por que ficaram? Por causa da incredulidade, porque endureceram o coração e provocaram o Senhor. Ah, se Deus nos trouxe aqui, por que nós estamos nessa situação? Se Deus, sabe, ficavam murmurando, querendo provas, querendo sinais. Tá bom, Deus ia lá e revelava sinais, fazia sair algo da rocha, o maná caiu do céu, os corvos alimentaram eles, uma coluna de fogo guiava-os durante a noite, uma nuvem guiava durante o dia, enfim, e eles sempre ali provocando o Senhor, endurecendo o coração. Então, esses que endureceram o coração ficaram pelo meio do caminho. O que o autor aos Hebreus fala? Olha, hoje, se vocês estão ouvindo a voz do Espírito, não endureça o coração. O Espírito está chamando a igreja para uma maturidade espiritual. Para de ficar querendo provocar o Senhor, como eles provocaram, com sinais, querendo prodígios, querendo ver coisas extraordinárias. Creia, apenas creia. O Senhor prometeu um descanso para vocês, e nesse caso é um descanso divino, eu já vou te falar. Mas ele faz um paralelo, dizendo, se eles ouviram a voz, endureceram o coração e ficaram pelo meio do caminho, com vocês não vai ser diferente. Existe um descanso prometido para vocês, mas se hoje vocês estão ouvindo isso, não endureçam o coração de vocês. O descanso conduzido por Josué não foi um descanso de guerras, foi um descanso temporário, o descanso conduzido por Josué. Agora, o descanso conduzido pelo sumo sacerdote, que é Cristo, não é um descanso temporário, é um repouso divino. Por isso que o autor da carta, ele está exortando aos leitores que sejam perseverantes. Ele fala, se vocês perseverarem, vocês se tornarão participantes do que Cristo conquistou, da terra, entre aspas, que Cristo conquistou. Ele vai falar mais sobre isso no capítulo 4. Portanto, temamos, a fim de que a promessa deixada para nós de entrar em seu repouso não exclua a nenhum de vós. Prestar atenção nisso? Vou mudar até a cor aqui, ó, grife na sua Bíblia. Portanto, temamos, tenha temor, a fim de que a promessa deixada para nós de entrar em seu repouso não exclua a nenhum de vós. Qual é a promessa que foi deixada para nós? O nosso capitão, o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo nos deixou uma promessa. Eu vou subir, mas eu voltarei. E enquanto eu estiver lá, eu vou estar preparando um lugar para vocês. Um lugar de descanso. Apocalipse diz que lá não haverá choro, lá não haverá lágrimas, lá não haverá tristeza, lá não haverá dor. Um lugar de descanso eterno. Ele nos deixou essa promessa. Nós estamos em peregrinação. Nós saímos, fazendo uma analogia, nós saímos da escravidão do Egito, no nosso caso éramos escravos do pecado, sentenciados à morte eterna. O nosso libertador, muito superior a Moisés e a Josué, nos tirou da escravidão e nos colocou no caminho. Ó, esse é o caminho da terra prometida, vocês só têm que trilhar, peregrinem. Haverão percalços, porque ainda estamos no mundo, e no mundo tereis aflições. Mas tenha calma. Vocês vão entrar no final dessa jornada, vocês vão entrar na terra prometida. Mas o que a gente tem que fazer, meus irmãos? Temer a Ele. Portanto, temamos, porque uma promessa foi deixada, mas alguns foram exclusos dela. E quem foram os exclusos? Quem foram os excluídos? Os incrédulos, os que duvidaram, os que provocaram ao Senhor, os que viviam pedindo prova da existência de Deus, sinais mirabolantes, não creram na promessa. Versículo 2, mais uma vez, é um pregador maravilhoso, para mim isso aqui é um sermão, mais uma vez ele puxa o ensino teológico e ele diz assim, porque para nós
o evangelho foi pregado, assim como também a eles. Então, mais uma vez, ele está falando, ó, o evangelho não foi pregado para nós? Não foi anunciado para nós isso? Para eles também foi pregado, de certo modo, um evangelho, uma boa notícia. Mas a palavra pregada não lhe serviu, não estando esta misturada com a fé daqueles que a ouviram. Então, a palavra pregada a eles não serviu. Por quê? Porque não foi misturada com fé. E a fé não é a fé para ver sinais. A fé é a fé para crer naquilo que não vemos. A fé é o firme fundamento. É um firme fundamento. Qual é o fundamento da nossa fé? Nós temos um fundamento, nós temos uma promessa. Eu creio, ainda que eu não veja nada. Eu tenho certeza, eu tenho convicção daquilo que eu espero. Eu espero a minha salvação. Eu espero a minha vida eterna. Por quê? Porque eu recebi uma promessa e eu tenho fé. Então eu misturo a promessa com fé. E assim eu vou em frente. E eles no passado? O autor aos Hebreus está dizendo, eles não misturaram a promessa com fé. Versículo 3, porque nós que temos crido, entramos no repouso, tal como ele disse, assim como jurei na minha ira, eles não entrarão no meu repouso, embora as obras estivessem consumadas desde a fundação do mundo. Veja, desde a fundação do mundo, o repouso de obras foi consumado. Desde que o mundo foi criado pelo seu Criador, o repouso foi consumado. O próximo versículo diz, porque ele falou em determinado lugar do sétimo dia, e Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. Então, não é um repouso de obras. Gente, eu espero que vocês estejam alcançando o raciocínio. Eu sei que é apenas uma leitura com interpretação de texto. Se fosse uma aula, eu precisaria puxar mais coisas aí para ficar muito mais claro, mas tenta acompanhar o raciocínio. O sétimo dia não é descanso de obras, como muitos acham até hoje. Em certo lugar, ele falou do descanso do sétimo dia, e foi o descanso das obras que ele fez. Olha o autor dizendo aqui, ó. Porque, versículo 4, ele falou em determinado lugar do sétimo dia, e Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. Versículo 5, e neste lugar novamente, quer dizer, ainda no Velho Testamento, ainda no Velho Concerto, no mesmo lugar foi dito, no mesmo lugar que falou sobre o sétimo dia relacionado a obras, Gênesis, no mesmo lugar, dentro do Pentateuco dos livros de Moisés, foi dito novamente o seguinte, versículo 5, e neste lugar novamente, não entrarão no meu repouso. Vendo, portanto, que ainda há alguns que devem entrar, e que aqueles que primeiro receberam a pregação não entraram por causa da incredulidade, então, novamente ele determina um certo dia, dizendo através de Davi. Então agora já foi Davi que falou. Se lá no Velho Testamento, no Pentateuco, nos livros de Moisés, Moisés falou sobre o descanso do sétimo dia, porque Deus concluiu as obras no sétimo dia, mais uma vez foi dito, eles não entrarão no descanso ainda, porque foi o descanso conduzido por Josué, e eles não entraram em plenitude de descanso por causa da incredulidade. Davi, ele vem e fala que haveria necessidade de um novo dia. Um novo dia. Novamente ele determina, versículo 7, um certo dia dizendo através de Davi, hoje, depois de muito tempo, como está dito, hoje. Então, o novo dia se chama hoje, tá? O novo dia se chama hoje. Se amanhã acordarmos, ainda será o dia chamado hoje. Então, enquanto houver dia, é um dia de oportunidade. Então ele disse assim, hoje, depois de muito tempo, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Por quê? Se Jesus lhes houvesse dado repouso, não teria falado depois disso a respeito de um outro dia. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso
também cessou suas próprias obras, assim como Deus repousou das suas. Então veja, o repouso por obras já foi, assim como no Velho Testamento. Deus criou e no sétimo dia descansou, repousou das suas obras, mas ainda faltava um dia de entrada no descanso, que era o dia que eles entrariam na Terra Prometida, e alguns ficaram no meio do caminho por causa da incredulidade. Tá. Um outro descanso está sendo prometido. Davi disse: ainda haverá um novo dia. E se hoje vocês ouvirem, não endureça o coração. Vai vir um dia de descanso. Então, Jesus, ele vem, ele cumpre as obras, ele faz o que tem que ser feito, assim como Deus tinha feito o que tinha que ser feito. Então, Cristo faz. As obras estão cumpridas, só que ele ainda fala sobre um novo dia, que é o dia, com D maiúsculo, o dia da vinda. O dia da vinda de Cristo é o dia da nossa entrada no descanso, o repouso divino. Então, agora aqui está sendo falado do repouso divino. Nós aguardamos esse dia. No que diz respeito a obras, já foi concluída. Podemos descansar, podemos repousar. Não é mais por nossas obras. Não são as nossas obras que nos salvam. Nós fomos salvos pelas obras de Cristo. Nós somos criação de Cristo. Fomos feitos filhos por causa de Cristo. Assim como Deus no jardim fez Adão, nós fomos feitos filhos por obra das mãos de Cristo, por aquilo que Cristo fez. Não é por nossas obras, tá? Só que, uma vez que fomos feitos filhos, nós somos colocados em um caminho de obediência, de prática, de vida piedosa, de religiosidade não tóxica, mas de obediência à santidade. Sem santidade, nós vamos ler aqui na carta aos Hebreus, ele vai falar para eles o seguinte: sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor sem santidade. Então, nós aguardamos esse dia, o repouso divino. Versículo 11. Então, o que a gente deve fazer? Cruzar os braços? Não. Esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que nenhum homem caia no mesmo exemplo de incredulidade. Porque a palavra de Deus, agora isso aqui é profundo, hein? Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista. Porém, todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O que está dizendo aqui? Que a nossa entrada no repouso divino depende de um arrependimento sincero e verdadeiro. O nosso juiz, ele tem a ciência dos nossos atos, os mais profundos segredos, ele sabe. Nada está encoberto diante dele, tudo está nu diante dele. Aquilo que é feito às escuras, aquilo que é feito de noite, aquilo que é feito de portas trancadas, aquilo que é pensado, aquilo que é maquinado no nosso coração, ele divide, ele sabe. É como um médico que tem um bisturi, que vai lá e arranca o que tiver que ser arrancado. E é a palavra dele que é essa espada. É a palavra. É a palavra que determina. É o que está na palavra que nos condena ou nos absolve. Eu serei condenado por causa dessa palavra, ou absolvido. Absolvido se eu cumprir, condenado se eu não obedecer. Se esforce. Se esforce para entrar nesse descanso. Porque um dia nós vamos comparecer diante dele. Um dia nós vamos prestar contas. E ele julga a intenção. Ele julga o coração. Tudo está descoberto diante dele. Nós vamos prestar conta. Versículo 14. Sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé,
Porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas. Porém, um que em todos os pontos foi tentado assim como nós, porém sem pecado. Então veja, no final ele diz assim, mas calma, tenha fé em Jesus. Sozinho você não vai conseguir. Mas vai até ele. Vá até ele porque ele será tocado pelas suas fraquezas. É na sua fraqueza que ele vai se mostrar forte. Nós temos um sumo sacerdote que esteve na nossa pele. Ele vai te compreender, ele vai te entender, ele vai te ajudar. Só que isso é quando? Isso é no dia? No dia não vai dar mais tempo. No dia, meu irmão, é a sentença. É no dia que se chama hoje. Então, se hoje você está ouvindo a voz dele, se hoje você é chamado ao arrependimento, eu vou terminar agora a leitura. Dobre o seu joelho aí. Faça uma oração. Entregue as suas fraquezas ao Senhor, as suas tentações, as suas dúvidas, os seus medos. Entregue ao Senhor. Versículo 16. Portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça. Vai ao trono da graça para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. O que você vai fazer agora? Vou encerrar aqui a leitura. O que você vai fazer? Se você quiser, você vai fazer agora. Você vai ao trono da graça. Quem é o sumo sacerdote que te leva a esse trono? É Jesus Cristo. Para que possamos obter misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. E auxílio em tempo de necessidade. Em todas as necessidades você terá auxílio. Senhor, me ajuda. Tenha misericórdia. Não estou conseguindo. Estou sendo fraca nisso. Eu estou sendo fraco nisso, naquilo outro. Tenha misericórdia de mim. Derrama da tua graça, Senhor, nos momentos de necessidade, nos momentos oportunos. Preciso da tua graça, preciso da tua misericórdia. Vai, meu irmão. Vai, porque hoje ainda dá tempo para você. Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser, aqui no clube de leitura, ou quem sabe, na reunião celestial. Não sabemos.